Bem-vindos, meus amigos. Esse é o nosso primeiro encontro via YouTube. Pois é. Para falarmos então da Monitoria de Ciência Política 3. Eu sou Milton Santos e hoje esse encontro está pautado em cima da obra do economista Joseph Schumpeter, onde em 1942 esse economista austríaco escreveu a obra que é fruto do nosso próximo encontro, os capítulos 21 e 22, que se chama Capitalismo, Socialismo e Democracia. Bom, Schumpeter traz principalmente uma base de um elitismo democrático, mas para contribuir com a nossa questão, principalmente discutida em sala, com a teoria das elites, é importante trazer uma citação só para a gente ter uma noção de como Schumpeter vai desenvolver o seu pensamento e os seus argumentos. Cristina Buarque de Holanda escreveu sobre essa base do elitismo, e ela diz: na fase tardia da obra de Mosca, marcada pela rejeição ao fascismo, o elitismo faz uma concessão à representação política. Nesse novo entendimento, a democracia, quando bem conduzida pelas elites, constitui uma força antirrevolucionária. Bom, mais à frente, ela coloca o seguinte: desde que os grupos no poder saibam assimilar das massas os seus homens talentosos e ambiciosos, não deverão temer a subversão da ordem. Essa percepção conduz a uma importante ressignificação da democracia. Quando bem compreendida, passa de ameaça à garantia da classe governante. Na obra de Joseph Schumpeter, esse novo sentido, esboçado por Mosca, é formulado com clareza. O economista austríaco diz o seguinte, que a filosofia democrática do século XVII, herdeira do passado grego, é fantasiosa e não produz utilidade para a vida política. Schumpeter tem com clareza a seguinte definição, que a natureza humana é apaixonada, movida pelo domínio extra-racional, mesmo para deliberar sobre questões da realidade imediata. Com relação aos temas que escapam ao universo mais próximo, o juízo dos homens é ainda mais frágil. Tomando então um diálogo, principalmente com Pareto e Gustave Le Bon, Schumpeter vai dizer o seguinte, que na multidão, que pode ser física ou psicológica, os homens tendem a um uso reduzido das suas faculdades mentais. A suposição de indivíduos que ajustam meios afins de forma objetiva e ponderada não pode ser verificada. A autora ainda traça mais um paralelo muito importante para colocar uma grande diferença entre a democracia que Schumpeter está defendendo com o que era democracia tanto para Pareto quanto para Michels. Por quê? Nesse movimento, Schumpeter rejeita o conteúdo tópico do conceito e adota um princípio de utilidade ajustado ao que considera serem as possibilidades reais da cena política. A democracia compreendida por Schumpeter é, portanto, uma inversão do entendimento usual do conceito, no lugar da ficção democrática que supõe representantes diretamente vinculados ao povo. O autor identifica um cenário real constituído por elites políticas, com diferentes estratégias de
de captura do voto, em disputa pelo poder e referidas aos interesses dos eleitores apenas na medida do seu próprio interesse. Nesse sentido, a atenção dos representantes aos representados deixa de ser um fim em si mesmo para constituir um instrumento subordinado à promoção do autointeresse. São essas as bases do elitismo democrático que têm impacto decisivo na formulação do entendimento contemporâneo de democracia. Bom, estas reflexões estão no capítulo Bases do Elitismo Democrático, do livro Teoria das Elites, edição da editora Zahar, da cientista política Cristina Buarque de Holanda. O livro tem na biblioteca e essa edição é de 2011. Assim a gente passa para os capítulos que realmente são parte do nosso roteiro na próxima aula. Bom, o capítulo 21 traz no título a doutrina clássica da democracia. É interessante atentar para aquilo que o autor coloca como o bem comum. Bom, nesse sentido, ele traz uma situação que seria com um viés utilitarista. Bom, essa situação ela se encontra na página 302 dessa edição e ela diz que o próprio significado de maior felicidade possível é vulnerável a uma objeção séria, mas, mesmo que essa objeção possa ser iluminada e atribuída a um significado definido a soma total das satisfações econômicas de um grupo de pessoas, o máximo ainda assim seria relativo a dadas situações e valores que talvez não possam ser alterados ou conciliados no momento de maneira democrática. Mais adiante, o autor coloca o segundo princípio, a vontade do povo e a vontade individual. Voltando para uma ideia de que o homem não age racionalmente, Pepper ainda coloca a seguinte questão: o homem teria que saber de maneira definida o que deseja defender. Essa vontade clara teria de ser complementada pela capacidade de observar e interpretar corretamente os fatos que estão ao alcance de todos, selecionar criticamente as informações sobre os que não estão. Bom, mais adiante tem um novo tópico que é a natureza humana política. Cabe essa citação principalmente levando em conta o trabalho cuidadoso a respeito da psicologia das nações, ou a psicologia da nação, de Gustavo Le Bon, onde a palavra alemã marxologia exige uma advertência. A psicologia das nações não deve ser confundida com a psicologia das massas. A primeira não possui necessariamente uma conotação de classe, nesse mesmo. Nada tem a ver com as maneiras essencialmente, digamos, da classe operária. Veja que tem algumas passagens muito interessantes, porém, como espera que todos leiam o texto para a próxima aula, a gente pula para o próximo tópico. 4. Razões para a sobrevivência da doutrina clássica. Um pouquinho
então para o próximo capítulo, capítulo 22, traz um título, mais uma teoria de democracia. O que o Schumpeter tem pensado, principalmente a respeito do povo e a questão da liderança, pode ser vista no segundo parágrafo, quando ele diz: o povo tem uma opinião definida e racional a respeito de todas as questões que manifesta essa opinião numa democracia, pela escolha de representantes que se encarregam de sua execução. Bom, é notável aqui que Schumpeter tem um ponto de vista a defender como um método. O método dele é que o povo tem praticamente a missão de compor um corpo intermediário, que a gente consegue mais adiante nessa leitura saber exatamente o que o autor tem proposto como corpo intermediário. Porém, agora é importante colocar a seguinte questão, mais histórica, né? Schumpeter também, além de ter estudado na Universidade de Viena, ele deu aula como professor de Harvard, né? E dentro disso, nesse contexto histórico, também foi ministro das Finanças na Áustria. Bom, tirando essa parte mais histórica, colocando alguns tópicos sobre este capítulo 22. Para Schumpeter, a democracia é um processo progressivo, autoformativo, compatível com a planificação do mercado. Ela está associada à ascensão das massas à esfera pública. É uma alternativa realista, segundo Schumpeter. Este regime democrático é um método de competência política, onde esse método democrático significa ter um sistema institucional no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de uma luta de competência, pelo voto do povo. A democracia, então, é um método de competência eleitoral para formar o governo. Schumpeter reduz o papel da cidadania ao ato de votar. O voto é um subproduto da irracionalidade da plebe, o que ele chama de classe mais pobre, modernizada e democratizada. Os cidadãos têm o dever de votarem para serem representados. É o que Schumpeter defende. Bom, ele defende também que essa democracia ela é elitista e é uma alternativa teoricamente justificada frente à alternativa do Estado totalitário. As vantagens dessa democracia é que obriga as elites a competir e, eventualmente, alternar-se no poder. Obriga também uma política ordenada por processos eleitorais, favorece a divisão dos poderes e a profissionalização da política. Pode reeleger candidatos. A democracia, então, é a condição, Schumpeter diz, onde o povo tem a oportunidade de aceitar os homens que os vão governarem, Bom, é um governo da maioria que este regime, enquanto método, tem no povo uma comunicação que, dentro da opinião do povo, ele mesmo concorda, ou seja, o povo concorda com aquele que vai ser o seu representante, é o que coloca Schumpeter neste método. É uma propriedade que se justifica em um fim social, segundo este método de Schumpeter. Bom, ele coloca ainda, para concluirmos, que todos concordaríamos que essa afirmação seria um ponto de partida irrealista para uma teoria de atividade econômica em uma sociedade comercial e que faríamos melhor começando com uma afirmação sobre o princípio do lucro. Da mesma maneira, o significado social ou função da atividade parlamentar é evidentemente votar legislação e, em parte,
medidas administrativas, mas para compreender de que maneira a política democrática serve a esse fim social, devemos partir da luta competitiva pelo poder e cargos e compreender que a função social é preenchida apenas incidentalmente, por assim dizer, da mesma maneira que a produção é incidental à obtenção de lucros. Entre outras coisas, dentro desses capítulos, o autor austríaco ainda coloca principalmente a questão do líder, do papel do líder. Este líder, enquanto dentro de um governo, após chegar, ele luta praticamente para se manter no poder. E esta competição, segundo Schumpeter, ela precisa ser justa. E ele coloca algumas questões, principalmente em relação para algo que poderemos com certeza discutir mais à frente na nossa próxima aula.